Pessoal, estou de volta para a gente continuar falando da servidão administrativa, né? Então, a gente pensou nesses exemplos em que a administração pública ela vai usar de uma propriedade privada numa situação de normalidade, né, com um caráter, em princípio, permanente, para garantir o interesse público. E aí a gente pensou naqueles exemplos, né? Então, aquele exemplo em que o poder público ele quer instalar postes de energia elétrica no meu terreno, o poder público quer colocar uma passagem, né, no meu terreno para chegar numa propriedade pública ou em outro lugar. Então, essas formas são as formas de intervenção que nós chamamos de servidão administrativa. São exemplos, né, da servidão administrativa. Então, a gente já viu o conceito de servidão. Nós vimos que a servidão administrativa ela é, então, o direito real público que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel privada para atender interesse público com caráter, em princípio, permanente. Então, de novo, é o direito real público que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel privada para atender interesse público com caráter, em princípio, permanente. E aí, eu quero começar a trabalhar com vocês, do mesmo jeito que a gente já fez com outras formas de intervenção que nós analisamos, alguns pontos importantes com relação a ela. Primeira coisa que eu acho que vale ressaltar aqui para vocês é que a servidão administrativa ela não tem uma lei que trate da servidão administrativa. Né? Lá na própria Constituição, a gente não vai ter um conceito de servidão igual a gente teve lá de requisição. Então, a servidão administrativa ela é pouco citada, vamos dizer assim, em dispositivos legais. Basicamente, o que a gente vai levar para a nossa prova, o que a gente vai levar em consideração, é o artigo 40 do Decreto-Lei 3365 de 41. Então, o artigo 40 do Decreto-Lei 3365 de 41, ele vai citar, e ele vai citar de forma muito rápida, para a gente ser muito sincera, a servidão, né? A possibilidade da servidão. Tá? Mas não vai trazer um conceito, não vai trazer detalhes importantes, características importantes com relação à servidão, não. Então, vou lá no artigo 40 só para a gente ter alguma coisa, né, para ler com relação à servidão. E aí o artigo 40, lá da Lei de Desapropriação, né, que é o Decreto-Lei 3365, vai basicamente dizer para a gente que o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Então, o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma dessa lei. Só traz essa possibilidade, né, gente? Quando eu falo de expropriante, eu estou falando, claro, do poder público, e aí o poder público ele pode constituir servidões, e aí a indenização ela vai se dar na forma da lei de desapropriação. E a gente vai falar mais para frente, claro, dessa indenização. Então, basicamente, é isso que a gente tem de informação, né? Então, basicamente, o que a lei fala é que é possível, né, que a gente tenha essas servidões. A gente não tem que se preocupar com decreto, com nada, tá? Basta para a gente o artigo 40 do Decreto-Lei 3365. E aí, agora, a gente tem que começar a trabalhar alguns pontos específicos com relação a esse conceito. Aprofundar um pouco mais, né, nesse conceito de servidão. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente colocou no conceito é que a servidão administrativa ela é um direito real público. A servidão administrativa ela é um direito real público. Isso vai nos remeter àquela diferença do direito real e do direito pessoal que a gente tem lá do direito civil, né, lá do direito privado. O que eu preciso entender é que a servidão administrativa ela vai recair sobre a propriedade, ela vai recair sobre o bem. Então, mesmo se, vamos imaginar, o meu terreno, ele é um terreno meu, e aí tem uma servidão administrativa nele, né? Instalaram postes de energia elétrica ali naquele meu terreno. Mesmo se eu vender o meu terreno, a próxima pessoa que comprar, né, o próximo proprietário daquele terreno, que é para quem eu vender aquele terreno, vai ter que continuar suportando aquela servidão administrativa. Porque é um direito que recai sobre o bem. Então, se eu vendo o bem, se eu vendo o terreno, vai a servidão administrativa junto. Tanto é que a servidão administrativa, por ser um direito real público, ela depende de inscrição no registro de imóveis. Então, lá no registro daquele imóvel, é necessário que eu tenha a inscrição da servidão administrativa. Para quê, gente? Para garantir que uma eventual pessoa que queira comprar o meu terreno, ela, antes de comprar, ela já tenha conhecimento de que existe aquela servidão administrativa.
Que ela não vai poder virar e falar, ah, poxa, eu comprei o terreno da Flávia, mas eu não sabia que tinha isso, eu achei que eu podia derrubar esses postes aqui. Não, ela já toma esse conhecimento através dessa inscrição no registro de imóveis. Então, lá no registro de imóveis, vai estar falando que aquele bem, que aquela propriedade tem uma servidão administrativa. Justamente por quê? Porque a servidão administrativa, ela é um direito real público. Tranquilo até aqui? Beleza. Para que serve essa servidão? A servidão ela vai servir para autorizar que o poder público ele se utilize de uma propriedade imóvel privada para atender o interesse público. Então, são aquelas situações em que o poder público ele quer se utilizar de parte de uma propriedade privada, ele não quer desapropriar, porque se ele quisesse desapropriar, beleza, ele podia desapropriar e ficar com aquela propriedade ou com parte daquela propriedade, mas não, o poder público ele quer só usar aquela parte ali da propriedade sem desapropriar, ele quer então instituir uma forma de intervenção restritiva na propriedade. A servidão administrativa ela é, em alguma medida, muito parecida com a servidão que a gente tem lá no direito civil. Você lembra da servidão lá do direito civil? Que tem o prédio dominante, o prédio serviente, e aí o prédio serviente vai ter que suportar algum tipo de utilização ali do prédio dominante? A ideia é mais ou menos essa, né? Claro que, nesse caso, o prédio dominante é o próprio poder público, né? O interesse público. Então, só para deixar claro com vocês aqui, eu acho que é importante fazer essa observação em que a gente vai diferenciar a servidão administrativa da servidão de direito privado. A servidão de direito privado ela está prevista lá nos artigos 1378 a 1389 do Código Civil. E eu não vou, obviamente, dar uma aula de servidão lá do direito privado, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou professora de direito administrativo. Mas eu acho que é importante trazer aqui algumas semelhanças até para facilitar um pouco mais o seu entendimento. E aí a gente trabalha algumas semelhanças e, claro, a gente também trabalha algumas diferenças. Tá certo? Então, lembrando lá daquela servidão do direito privado, né, do direito civil, que está lá no Código Civil, a gente faz algumas comparações com relação à servidão administrativa. Primeira coisa é que lá no direito civil, a servidão ela é imposta sobre um prédio em favor de outro, de dono diferente. Então, a ideia é que eu tenho dois sujeitos. Pensando lá no direito privado primeiro, tá? Eu tenho dois sujeitos, aqui lá no direito privado, dois prédios, duas propriedades, e aí um prédio ele vai impor uma determinada servidão à outra. Claro que lá no direito civil tem todo o procedimento lá do direito civil. Já aqui no direito administrativo, a ideia é essa, em que eu tenho alguém impondo algo sobre outra coisa, sobre outro bem. Só que nesse caso aqui, a gente não precisa necessariamente ter o prédio dominante e o prédio serviente. A gente tem o poder público, que com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, pode intervir na propriedade do particular. E aí o poder público, que a gente chamaria, né, entre aspas, obviamente, de prédio dominante, vai impor uma determinada servidão para outra propriedade, para a propriedade de um particular. Mas a ideia é essa, né? Eu vou impor alguma coisa, eu vou impor uma servidão a um outro terreno, a uma outra propriedade. E o dono do prédio, sujeito à servidão, que a gente chama, né, lá no direito civil de prédio serviente, ele se obriga a tolerar o seu uso, para certo fim, pelo dono do prédio favorecido, que é o que a gente chama, como eu disse, de prédio dominante. E aí, trazendo isso lá do direito privado e usando, né, essa analogia, vamos dizer assim, aqui no direito público, no direito administrativo, para entender a servidão administrativa, então o dono daquele prédio, quando eu digo prédio, eu estou falando de propriedade imóvel, tá? Porque a gente vai ver na questão do objeto, que a gente vai ver que na servidão são imóveis que podem sofrer servidão. Então, o dono do prédio, né, e aí quando eu digo prédio, eu estou falando terreno, estou falando da propriedade imóvel como um todo, né, que é sujeito à servidão, que lá no direito civil a gente chama de prédio serviente, ele obriga a tolerar o uso para certo fim pelo prédio dominante, que no nosso caso aqui é o poder público. Então, o prédio serviente, que é a propriedade privada, que é o meu terreno, por exemplo, ele vai ter que tolerar o uso para uma certa finalidade pelo poder público, que é aquela ideia de passar, por exemplo, criar um caminho para chegar lá no hospital público municipal. Então, nesse caso, eu estou tolerando uma utilização do município de parte daquele meu terreno, porque eu tenho, obviamente, o interesse público, né? Eu, assim, né, a situação tem o interesse público, e aí o meu interesse privado não vai, em regra, prevalecer sobre esse interesse público, tá certo?
Mas também podemos apontar diferenças entre essas formas de servidão. Né? A gente tem a servidão administrativa, a gente tem a servidão privada, a servidão lá do direito privado, e eu posso apontar para vocês duas diferenças principais que a gente vai ter entre uma forma de servidão e outra. Tá? A primeira diferença é que a servidão administrativa ela atende a interesse público. Óbvio, né, gente? Porque senão não podia ter essa servidão. Né? A servidão ela sempre tem que buscar o interesse público, tá? Inclusive previsto para a gente lá no conceito. Enquanto a servidão privada, ela vai se submeter, ficou faltando aqui, né? Mas ela vai atender o interesse privado. Ficou faltando o resto da frase, mas a gente completa. Mas, então, a servidão privada, claro, ela vai atender o interesse privado. Não é o nosso foco aqui, o interesse privado. Né? Não é o foco pensar em interesses privados, interesse de uma determinada pessoa. A gente está pensando no interesse público, no interesse da coletividade. E é para isso que é possível a servidão administrativa. E outra diferença é que a servidão administrativa, ela se submete ao direito público, tanto que a gente está trabalhando ela aqui no direito administrativo. Ao passo que a servidão privada, claro, se submete ao direito privado. Acho que essa diferença é clara também, né? Então, na servidão administrativa, ela vai se submeter a normas de direito público, por isso que ela está prevista lá na lei de desapropriação, citada, né, rapidamente, enfim, lá no artigo 40 do Decreto-Lei 3365, e a servidão privada, né, a servidão do direito civil, é lá do direito privado, que não tem nada a ver com a gente aqui no direito administrativo, tá certo? Então, a ideia da servidão administrativa é possível que a gente traga, né, algum tipo de semelhança, enfim, com a servidão privada, mas é importante que a gente entenda que são coisas diferentes. E aí, continuando lá no conceito, então, é o direito real público que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel privada para atender interesse público com caráter, em princípio, permanente. Com caráter, em princípio, permanente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da extinção da servidão administrativa. A gente, claro, vai ter a possibilidade de que a servidão administrativa ela seja extinta. Se não tem mais o interesse público, se não precisa mais daquele caminho ali no meu terreno para chegar no hospital público municipal, por exemplo, a servidão administrativa ela pode ser extinta. Mas o que é importante a gente entender, até mesmo para que a gente possa diferenciar de outras formas de intervenção, é que a servidão administrativa ela tem um caráter que, em princípio, vai ser permanente. Tanto é que é um direito real, tanto é que vai ter inscrição no registro de imóveis, né? Então, ela vai durar no tempo, ela não tem um prazo. A administração não vai falar, olha, vou usar esse seu terreno aqui por 2 meses, esse pedaço do seu terreno por 2 meses, depois eu te devolvo. Porque se tem esse caráter temporário, não precisa da servidão. Eu posso ter uma ocupação temporária, que é outra forma de intervenção, entende? Então, a servidão administrativa, ela tem um caráter, em princípio, temporário. Mas, claro, mais para frente a gente vai analisar quais são as formas de extinção dessa servidão, tá certo? Então, com relação ao conceito, esses eram os pontos que eu queria trabalhar com vocês. Próximo ponto que também é importante na servidão administrativa é entender o seu objeto. Então, a gente precisa trabalhar aqui o objeto da servidão. E aí, diferente de outras formas de intervenção, como, por exemplo, a requisição administrativa que a gente já trabalhou anteriormente, a servidão administrativa, ela é somente sobre bens imóveis. A servidão administrativa, ela é somente sobre bens imóveis. Não é possível que a gente pense na servidão administrativa, por exemplo, com relação a bens móveis. A ideia da servidão administrativa, e coloquei inclusive isso lá no nosso conceito, é que ela vai ser sobre bens imóveis. A ideia da servidão administrativa é que ela vai trazer um ônus real sobre imóvel alheio. Ela traz um ônus real sobre imóvel alheio. A gente até tem uma doutrina bem minoritária que entende que seria possível a servidão para bens móveis. Mas é uma doutrina bem minoritária mesmo, tá, gente? Para a doutrina clássica do direito administrativo, para a doutrina mais importante, não vou dizer que as outras sejam não importantes, né? Mas para o que normalmente é cobrado para a gente em provas, é apenas para bens imóveis. Tá? Tô dizendo que a gente tem essa doutrina minoritária porque vai que você está estudando por uma doutrina minoritária, que vai estar lá falando que é possível a servidão para bens imóveis, para bens móveis. Entenda que é uma doutrina minoritária, mas que, em princípio, em prova, a gente vai levar a servidão administrativa para bens móveis, tá certo?
Com relação ao objeto, eu acho que aqui é importante a gente também fazer uma observação para a gente analisar se é possível ou não a servidão administrativa sobre bens públicos. Então, a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez, por exemplo, lá na requisição administrativa e entender se é possível a servidão sobre bens públicos. A gente já sabe, então, que em regra para bens imóveis, então a ideia é possível a servidão administrativa para bens imóveis públicos. Então, por exemplo, o Estado determinando uma servidão administrativa para um bem do município. E aí o que a gente vai levar para a prova é que em situações especiais é possível sim a servidão administrativa de bens públicos. Então, diferente da requisição, que a gente viu que não seria possível, né, a requisição administrativa para bens públicos, a servidão administrativa, ela pode, claro, né, em situações especiais, e quando eu digo situações especiais, são situações que no caso concreto justifiquem essa servidão, é possível, então, que nós tenhamos a servidão administrativa de bens públicos. A servidão administrativa, ela vai aparecer para a gente lá no artigo 2º, a servidão administrativa não, desculpa. A possibilidade de ter servidão ou não para bens públicos, ela não está tratada em lei. Mas a gente vai usar, por analogia, o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 3365 de 41. Então, anota aí que eu vou te explicar ele, tá? Então, artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 3365 de 41. Pessoal, o que é que eu preciso entender com vocês aqui? O Decreto-Lei 3365, ele é a lei de desapropriação. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ele está falando da desapropriação. E aí ele traz essa possibilidade da desapropriação de bens públicos. A gente vai trabalhar com muito cuidado mais para frente, né, a desapropriação, mas eu acho que é importante eu já adiantar esse assunto rapidinho aqui com vocês para que a gente consiga entender como que é na desapropriação e aí a gente consiga entender o que vai ser aplicado também para a servidão administrativa, tá? O que lá no Decreto-Lei 3365, no artigo 2º, parágrafo 2º, ele diz? Ele fala que é possível a desapropriação de bens públicos. Então, que seria possível que um determinado ente federativo, ele desapropriasse o bem de outro ente federativo. Só que o parágrafo 2º, ele traz regras para essa desapropriação. Lembra que eu estou falando de desapropriação ainda, tá? Depois a gente aplica para a servidão. Mas pensando lá no que está no decreto-lei, que é a desapropriação. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ele possibilita essa desapropriação de bens públicos, mas ele vai estabelecer dois requisitos, duas condições para que seja possível a desapropriação de bens públicos. Quais que são os requisitos previstos lá na lei? Primeiro requisito é que essa desapropriação, ela se dê, e aí obviamente que a lei não fala assim, tá, gente? Por isso que eu vou colocar entre aspas, só porque eu acho que é mais fácil de você entender. Ela vai dizer que a desapropriação, ela de bens públicos, né, ela tem que acontecer de cima para baixo. Então, o primeiro requisito, calma que eu vou te explicar, ela é que a desapropriação de bens públicos ela tem que acontecer de cima para baixo. E o segundo requisito que ela traz, né, para que seja possível essa desapropriação de bens públicos é que eu tenha uma lei autorizando, é que eu tenha uma lei autorizativa. Então, são dois os requisitos lá no artigo 2º, parágrafo 2º da lei da desapropriação, para que seja possível a desapropriação de bens públicos. Que ela seja de cima para baixo, vou te explicar, e que tenha uma lei autorizativa. O que é esse de cima para baixo, tá, gente? Só para a gente entender. Nos termos da lei, do Decreto-Lei 3365, a União, ela pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os estados podem desapropriar bens dos municípios, mas o contrário não pode acontecer. Eu não posso ter uma desapropriação de baixo para cima. Então, o município não pode desapropriar bem de ninguém. O município não pode desapropriar bem do estado, não pode desapropriar bem da União. Os estados, eles podem desapropriar bens dos municípios, mas ele não pode desapropriar bem da União. Então, a ideia é que a desapropriação ela tem que ser de cima para baixo. Flávia, mas eu aprendi no direito constitucional que não existe hierarquia entre os entes federativos. Não existe hierarquia. A União não é melhor que o Estado não é melhor que o município para poder fazer essa desapropriação. Não estou dizendo isso, tá, gente? É porque se a gente for levar em consideração na desapropriação, ou até mesmo aqui na servidão administrativa, o que vai contar para a gente, o que a gente vai levar em consideração é o interesse da coletividade. E aí a gente vai imaginar que o interesse da coletividade, da União,
ele vai ser maior do que o interesse da coletividade de um determinado estado ou de um determinado município. O interesse da coletividade do estado vai ser maior que o interesse da coletividade do município. Não que seja mais importante, mas é maior, abrange mais gente, percebe? Então, a desapropriação de bens públicos ela tem que acontecer nos termos da lei, de cima para baixo. E além de ser de cima para baixo, tem que ter uma lei autorizativa. Então, se a União ela quer desapropriar um bem do Estado, a União ela precisa de uma lei que autorize essa desapropriação. Tá? Então, a União vai ter que produzir essa lei que vai autorizar a desapropriação de um bem do Estado. E aí, essa é a regra que a gente tem lá no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365. Vou lá no artigo 2º para te mostrar. Então, o artigo 2º, ele vai trazer para a gente aqui. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Aqui está trazendo um conceito geral de desapropriação, né? Aí vem o parágrafo 2º. Os bens do domínio dos estados, município, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. E os dos municípios, pelos estados. Mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder a autorização legislativa. Então, o que a gente tem aqui? A União, ela pode desapropriar bem de Estado, município, Distrito Federal e território. O Estado, ele pode desapropriar bens dos municípios, ou seja, vai ser de cima para baixo. E, em qualquer caso, eu preciso ter uma lei autorizativa. Essa regra que a gente está trabalhando aqui na desapropriação de bens públicos, ela também vai ser aplicada pela doutrina à servidão administrativa de bens públicos. Então, é possível a servidão administrativa de bens públicos? Sim. Num caso concreto, em situações, é possível que eu tenha essa servidão administrativa sobre bens públicos, mas é a mesma história. Tem que ser de cima para baixo e tem que ter lei autorizativa. Então, vamos imaginar, vou mudar um pouquinho, né, aquele exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um órgão estadual, um determinado órgão do Estado, que dá numa determinada rua, e aí, atrás desse órgão do Estado, a gente tem um terreno do município, que dá para uma outra rua. Se for o caso, e aí, obviamente, né, tem que se demonstrar a utilidade pública no caso concreto, é possível que o Estado ele institua uma servidão administrativa sobre uma parte desse terreno do município, para garantir a entrada lá para aquele órgão público. Mas é aquilo. Eu preciso ter, claro, né, um interesse público do Estado que garanta, né, essa possibilidade de intervenção. Nesse caso, é possível porque ela é de cima para baixo. O Estado pode instituir uma servidão sobre bem do município e é preciso uma lei autorizativa. Certo? Tudo bem até aqui? Então, com relação ao objeto, regra para a gente, há a possibilidade da servidão administrativa sobre bens imóveis, e aí a gente trabalhou essa observação com relação aos bens públicos. Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a forma de instituição, ou formas, né, de instituição. Eu quero entender com vocês como é que pode se dar essa servidão administrativa. Né? Quais são as possibilidades, quais são as formas que a gente tem de instituição de uma servidão administrativa. Primeira forma que a gente pode pensar é quando eu tenho um acordo entre o proprietário e o poder público. Se eu tenho um acordo entre o proprietário e o poder público que se dê através de um acordo formal por escritura pública, é possível que essa servidão administrativa ela seja instituída através de um acordo. Então, aquele exemplo, o município está querendo usar um pedaço do meu terreno para passagem para chegar num determinado hospital público municipal. O município vai lá e me procura, faz essa proposta, fala, olha, eu estou querendo usar o seu terreno, assim, assado, essa quantidade aqui do seu terreno, para isso, para aquilo, enfim. E aí o município me faz essa proposta e eu concordo. Fala, tudo bem, município, tem problema não, pode usar. Havendo ou não indenização, se eu tiver algum tipo de dano, a gente vai lá, discute a indenização, o município vai lá e me indeniza, enfim, mas é possível que eu tenha uma servidão administrativa através de um acordo. O que a gente vai ter, obviamente, é que esse acordo ele se dê através de uma escritura pública. Porque a gente tem que lembrar que vai ser instituído um direito real sobre a propriedade, tem que ter o registro, a inscrição lá no registro de imóveis, né? Então, através de um acordo formal por escritura pública, é possível que eu tenha a servidão administrativa. Agora, pode acontecer de o município ir lá, me propor essa servidão administrativa e eu falar que eu não quero, que eu não concordo, ou que talvez eu não concordo com a indenização.
E aí é possível que o município ele vá até o Poder Judiciário para que seja feita essa servidão administrativa. Então, a servidão administrativa ela também pode se dar por sentença judicial. Então, a servidão administrativa ela também pode acontecer através de sentença judicial. Então, se o poder público ele entende que quer fazer essa servidão, que quer instituir essa servidão, e aí ele não consegue um acordo com o proprietário, seja porque o proprietário não concorda, seja porque ele não concorda com a indenização, enfim, o município pode, então, ajuizar, né, o poder público, seja o ente federativo que estiver instituindo a servidão, pode ajuizar uma ação, e aí, através de sentença judicial, que também, obviamente, vai ser inscrita lá no registro, é possível que eu tenha a instituição da servidão administrativa. E a terceira forma, na verdade, a gente vai ter uma divergência doutrinária, que é com relação à possibilidade ou não da servidão administrativa através de lei. Aqui a gente vai ter uma divergência doutrinária, por isso que eu coloquei, né, esse pontinho de interrogação aqui, porque alguns autores nem falam sobre essa possibilidade, nem citam, né, a possibilidade de lei ou não. Outros autores citam a lei, a servidão por lei, mas falam que não concordam, e outros autores vão concordar. Então, numa prova objetiva, muito difícil aparecer para a gente isso. Tá? Só a título de exemplo. A Maria Silvia Zanella de Pietro, que é, obviamente, né, uma autora extremamente importante do direito administrativo, ela entende que seria possível, sim, por lei. Ela fala que pode ser por acordo, pode ser por sentença e pode também ser por lei. Agora, se você vai em outro autor tão importante quanto, que é o José dos Santos Carvalho Filho, ele defende que não. Ele fala que para ele não, que a servidão administrativa ela não poderia ser imposta por lei. Então, com relação à lei, fica essa ressalva, fica esse cuidado que você tem que ter com relação à possibilidade ou não. Né? Analisa a sua questão, analisa o que pode estar cobrando. Claro que o nosso examinador ele pode querer cobrar um entendimento doutrinário. Enfim, então cuidado com isso. O que a gente tem certeza que a gente não vai ter discussão é a servidão por acordo e a servidão por sentença judicial. Por lei, fica aí essa dúvida porque vai depender do autor. Depois da instituição, a gente tem que trabalhar o quê? A extinção. Então, próximo ponto, né, que a gente tem que trabalhar com relação à servidão administrativa é a sua extinção. E aí, como eu havia dito para vocês, a servidão administrativa é, em princípio, permanente. Então, a ideia da servidão administrativa é que, em princípio, ela vai ser permanente. Em princípio, ela vai perdurar no tempo. Tanto que é um direito real, tanto que tem a inscrição lá no registro de imóveis, porque, em princípio, ela vai durar durante muito tempo. Agora, claro, né, gente, ela pode ser extinta. Não tem como eu dizer que ela é para sempre, que mesmo se o poder público quiser extinguir, ele não pode extinguir. Claro que pode. Né? Então, eu tenho que pensar com vocês aqui nas formas que a gente tem de extinção da servidão administrativa. Lembrando que ela tem um caráter, em princípio, permanente, porque isso é essencial para que você consiga diferenciar a servidão administrativa da ocupação temporária, tá? Que é a próxima que a gente vai trabalhar, mas é importante a gente pensar aqui nas hipóteses de extinção. Primeira hipótese de extinção que eu posso trazer para vocês é o desaparecimento da coisa agravada. Desaparecimento da coisa agravada. Se aquele imóvel que sofreu uma determinada servidão administrativa, ele não existe mais por algum motivo, sei lá, abriu uma cratera onde era o meu terreno e meu terreno não existe mais. Então, imagina que era aquele terreno lá que o município estava usando para a ambulância chegar no hospital público municipal. Aconteceu, sei lá, alguma coisa, abriu uma cratera no meu terreno. Meu terreno não existe. Tudo bem que é um exemplo muito drástico, né, gente? Mas a gente tem que pensar nos exemplos aqui e tentar enxergar, né? Porque não adianta só você decorar, eu quero que você entenda. Então, abriu uma cratera naquele meu terreno não existe mais. Tem como, nesse caso, continuar tendo uma servidão administrativa? Não, se o bem não existe, não tem como ter servidão. Né? Então, não vai ter, nesse caso, servidão administrativa. Eu tenho a extinção da servidão administrativa. Temos também a possibilidade de extinção da servidão administrativa se o bem agravado, né, que é aquele bem que sofre a servidão, ele for incorporado ao patrimônio público. Então, voltando naquele exemplo, né, que eu tenho um terreno e atrás do meu terreno tem um hospital público municipal que dá para outra rua, para outra avenida. E aí o município ele quer instituir uma servidão administrativa num pedaço desse meu terreno para a ambulância chegar mais rápido aqui nesse hospital público. Vamos imaginar que eu decido vender o meu terreno para o município. Ou o município depois ele decide desapropriar tudo, sei lá. Então, se aquele bem ele é incorporado ao patrimônio público, então agora tudo isso aqui vai ser do município,
Não tem por que ter servidão mais, porque agora o município vai usar do jeito que ele quiser, já que o bem é dele, né? Então, se o bem que sofre a servidão for incorporado ao patrimônio público, a servidão administrativa também vai ser extinta. E também temos a possibilidade de extinção da servidão administrativa se deixar de ser interesse público. Se não tem mais interesse público, se não tem mais interesse naquela servidão administrativa, na utilização daquele terreno, não tem por que aquela servidão continuar. Vamos imaginar, voltando aqui nesse exemplo, que o município tirou esse hospital público daqui. Não existe mais esse hospital público. Era justamente o hospital público que fundamentava essa servidão, né, para possibilitar passar aqui no meu terreno para chegar lá no hospital. Se não existe mais o hospital público, não tem por que essa servidão continuar existindo. Então, a servidão ela vai ser extinta. Então, de novo, a servidão administrativa, ela é em princípio permanente, ela tem um caráter permanente, mas é possível que, no caso concreto, eu tenha alguma situação que faça com que essa servidão ela seja extinta. Tá certo?